Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Jéssica e hoje, gente, eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre um assunto que eu acho que é necessário, né? Porque isso acontece, que eu vou falar com vocês já viram o título, que é o caso da gravidez de alto risco. Isso acontece com bastante mulher, né? Porém, não me vejo, tá, enfrentando a situação como vejo muitas. E por que que eu digo isso? Minha gestação é considerada de alto risco, tá? Pelas seguintes questões. Primeira, tá? Eu engravidei com 35 para 36 anos, então eu estou hoje, né, nesse momento, em agosto, no 5º mês de gestação, tá? Exatamente na segunda semana, segundo dia da segunda semana do 5º mês. Ou melhor, tô na primeira semana, enfim, mas eu tô no 5º mês, tá? Tô na semana número 18 e um dia. Então, pra você se orientar, tá? Além disso, né, que a idade que eu tenho é considerada uma idade elevada, né, apesar de eu ser jovem, porém, em questão de fertilidade, né, idade reprodutiva, tá? Sou considerada velha. Então, isso é o primeiro fator, tá? Por quê? Porque, gente, a resposta hormonal já não é mais a mesma, qualidade, quantidade de óvulos não é mais a mesma, enfim, né? N questões da biologia, tá? Próxima questão, eu sou hipertensa, tá? E eu sou hipertensa já há alguns anos. Já deve ter, sei lá, já deve estar aí quase 7 anos, 8 anos, talvez até mais que eu sou hipertensa. Faço uso de medicação todo santo dia, tá? Então, por aí nós já sabemos, né? Também é mais um fator de risco, juntamente com, né, mais o fato de eu estar com sobrepeso. 3 fatores aí que tornam minha gestação de alto risco. E recentemente, né, na minha última consulta com a minha obstetra, eu descobri que tenho também um pólipo endocervical. Eu não tinha esse pólipo, tá? Mas imagino que, né, ele apareceu por conta das terapias hormonais que eu precisei fazer, porque eu tenho endometriose profunda. Então, assim, são várias coisas, tá, que trazem aí grande risco para a gestação. E muito se fala, né, sobre isso, gestação de alto risco, só que sempre acho de uma forma pesada, então eu quero falar para vocês como é que tá sendo a minha experiência, né, de gravidez de alto risco, e como que eu estou lidando com isso, porque talvez você esteja passando por isso, né, se não passa ainda, quem sabe vai passar um dia, tomara que não, mas se for o caso, espero poder, né, contribuir de alguma forma para vocês aí com a minha experiência. Então, quando eu escutei, bom, vamos lá. Vamos começar, né, pela forma, tá, que a gente fica sabendo, né, que a sua gestação é de alto risco. A gente nunca vai pro médico sabendo, então você escuta isso do médico, tá? Então, o que que aconteceu? Na minha experiência, né, o primeiro médico que eu fui era o meu, que ia me operar da endometriose, tá? Engravidei nas vésperas da minha cirurgia de endometriose. Então, eu não havia feito nenhum preparo, tá, pra engravidar. Nenhum. E aí, quando eu descobri, né, foi um susto. Então, o médico conversou comigo, explicou que era uma gestação de alto risco, deveria, né, tomar cuidado. Aí o que que aconteceu, né? De imediato, assim que soubemos, isso foi na minha 6ª semana de gestação, eu descobri na 4ª, porém eu só consegui consulta com o médico na 6ª semana, né? E aí o que que aconteceu? O médico me passou para usar uma medicação, hormônio, para ajudar, né, a segurar, a ter uma gestação um pouco mais tranquila, pelo menos nessa parte. E aí eu comecei, né, a ter escapes, então perder sangue, fiquei bastante preocupada. O médico disse que era ameaça de aborto, né, então que eu precisaria fazer repouso, e venho nesse repouso desde a descoberta da gravidez, tá? Não é repouso absoluto, eu fico em casa, não saio praticamente, não fico andando, não posso, né, fazer atividade física, então, enfim. E aí, o que aconteceu? Esse médico não fazia pré-natal,
tá? Só particular, só que, gente, caríssimo, né? Eu tenho plano de saúde Unimed, então eu não ia pagar a parte, né? Não havia necessidade, porque a gente já paga uma fortuna de plano, né? E aí, fui pra outra médica que ele indicou. Só que quando eu cheguei nessa médica, a gente tem muito isso, né, de identificação com o médico, principalmente nessa parte, né, obstétrica e ginecológica. Então, eu não me dei muito assim com essa médica, tá? E aí, o que acontece? Ela fez um terrorismo no momento, falou, não, sua gestação de alto risco, só que a pessoa falou assim com tanta seriedade e me passou uma lista imensa de remédios que eu tinha que tomar e todos os remédios eram super caros, tá? E eu já seguia ela na rede social, então eu vi que ela fazia certo terrorismo com questão de excesso de peso, né? Aqueles videozinhos que muitos fazem, enfim, vocês vão me entender, né? Então, assim, eu vi que seria um pouco pesada, né, a gestação dessa forma. E aí, para completar, a médica disse que só faria pré-natal pela Unimed, né, pelo plano, se fosse até a 28ª semana. Depois eu teria que procurar outro ou pagar, né, um valor agora não me recordo mais, mas era mais de 5 mil, tá? Ou era quase 5 mil. Que obviamente eu não tinha de onde tirar, né, gente? Eu não me planejei para essa gestação, né? Uma benção, mas assim, fui pega de surpresa, tá? E aí, né, eu não quis mais retornar lá, porque pra mim não fazia sentido nenhum. E procurei outra médica. Essa médica que procurei, né, ela, que é a minha obstetra atual, ela é maravilhosa, tá? Extremamente tranquila. Nossa, a fala dela, gente, é tranquila, que era o que eu precisava, tá? Porque quando você vai num médico e ele fala com você de uma forma que te assusta, é terrível, né? Pra mim, o médico tem que ser sério, porém, ele tem que passar alguma leveza, uma tranquilidade pra nós, né? Porque se a pessoa que eu vou demonstra apavoramento, que segurança eu vou ter, né? Então, enfim, continuando, fui, né, nessa outra médica, que foi recomendada até no meu segundo ultrassom, com 9 semanas, por outra médica da Unimed que fez o meu exame, e que bom, né, porque essa médica que eu vou hoje é maravilhosa, tá? E assim, ela me tranquilizou, tá, sobre essa questão do alto risco. Ela disse, não, realmente, né, tem fatores de alto risco. Qual era o alto risco no meu caso? Pré-eclâmpsia, né, ou eclâmpsia no momento do parto. E por ser hipertensa, né, eu sou da área da saúde, gente, sou veterinária, né, formada veterinária, não trabalho na veterinária, porém minha graduação primeira é essa. E o que acontece, né, quando você escuta isso, você fica preocupado, porque a gente entende, né, realmente os riscos para nós, né, mães e para os nossos bebês, então você fica ali no primeiro choque, né. Mas essa médica me tranquilizou, tá? E cheguei lá com aí que acontece, eu usava, né, o remédio de pressão com diurético, que o meu cardiologista havia passado, e pra mim era o que dava certo, porque eu tenho muita tendência de reter líquido, né? Sempre tive, mas depois da hipertensão piorou bastante. E aí, o diurético me ajudava muito. Então, quando tiramos, né, esse remédio, trocamos, o médico trocou, porque o que eu usava não podia usar na gravidez, que faz mal para o bebê, tá? Poderia dar problemas cardíacos no nosso neném. Então, ele trocou o remédio, né, a obstetra trocou o remédio e tirou o diurético, né, porque não poderia usar diurético nesse momento. E aí, assim que tirou o diurético e começou a terapia hormonal, para ajudar, né, a segurar o bebê, de imediato eu já comecei a inchar, tá? Então, só com isso, eu aumentei 4 quilos na balança, eu fui para 78 quilos. 78,5, né, aquela variação. E aí, o que aconteceu? A médica não fez terrorismo, sabe? Ela controla meu peso toda vez que eu vou lá, eu me peso. Mas em momento algum ela brigou comigo, em momento algum ela me tratou como se eu fosse uma pessoa irresponsável,
né? E eu tenho sim cuidado, gente. Eu tô de repouso, não posso fazer atividade física, então estou sedentária, né? Eu não ando, não faço uma caminhada. Então, claro que não vou conseguir, né, não ganhar nenhum peso. E aí, o que eu tô fazendo, né? Eu controlo o que eu como, não fico comendo besteira. Como besteira? Claro que eu como besteira, gente. Pelo amor de Deus, eu tô grávida, mas bem menos do que, né, muita gente que eu já vi por aí tá comendo. Então, eu controlo, eu tento comer mais alguma coisa assim, né, um doce, uma coisa, quando meu noivo traz, né, um sonho, por exemplo, que eu adoro, enfim. Mas ele não traz sempre porque ele sabe que eu não posso, né? Mas amo e como, tá, gente? Eu não tenho essa neurose de que, ai, não posso comer coisa e coisa e coisa. Porque eu acho que tudo isso vai deixando muito pesado, tá? A gente tem consciência do que pode e o que não pode, mas você não pode ser radical, tá? Então agora eu vou dar pra vocês aqui as dicas que eu falei, né? Sobre como lidar melhor com essa questão da gravidez de alto risco, tá? Então vamos lá. Primeira questão se o médico pediu repouso, vamos fazer repouso. Ah, mas repouso é chato. Realmente, repouso é muito chato. Né? Eu estou de repouso há 5 meses, praticamente. Então, o que eu faço, né, pra passar isso? No começo, eu estou fazendo um curso, né, de psicanálise clínica. Então, no começo, eu peguei bastante nos estudos. Estou lendo livros da minha religião, né, que são leituras extremamente leves e agradáveis, que tranquilizam também, né? Afinal, falam de Jesus, então, como não se tranquilizar, não é mesmo? Outra coisa, questão de controlar o estresse, né? Tem dias, gente, que eu estou estressada, né? Normal, afinal de contas, né? Nesse momento eu já comecei a ter dificuldade para dormir. Não é toda posição que fica bom pra mim, né? Às vezes até ficar sentada no sofá da minha coluna, meu cóccix tem doído bastante. Então, o que eu faço? Os dias que eu não tô legal, eu não brigo com as pessoas que estão ao meu redor. Eu aviso, ó, gente, hoje eu não estou bem, estou de mau humor, sabe, enfim. Porque a pessoa vai entender, né, que você tá passando por um momento difícil e vai te ajudar, tentando não piorar a situação ou tentando ser mais compreensiva, né? Com meu noivo eu faço isso porque eu não... Gente, o que acontece? Se eu trato ele mal, vamos supor, hoje eu estou extremamente estressada, descontrolada por causa dos hormônios. E isso aconteceu no começo da gestação. E ficava muito estressada, tá? E acabava descontando nele. Ele tinha paciência comigo, só que depois eu ficava extremamente chateada por ter falado com ele, às vezes de uma forma que eu não achava legal, tá? Então, ficava muito triste, aí eu chorava. Então, o que eu faço hoje, né? Que eu hoje tenho um pouco mais de controle sobre o meu emocional, então eu vejo. Por exemplo, anteontem eu tive um dia assim, eu dormi muito pouco e acordei estressada, né? Então, eu já acordei, tomei um banho, já chorei. Não tinha acontecido nada, gente, mas enfim, é o emocional. E aí eu falei com ele, ó, amor, hoje eu estou nervosa, no momento, eu não dormi bem, não acordei bem. Ele foi super compreensivo comigo, né? Falou melhoras, então assim, me deu, né, um tempo para eu me regular, que eu falei com ele, eu preciso me regular. E aí depois ficou tudo bem, tá? Então assim, esse papel de regulagem é nosso, tá? Não é do nosso parceiro, do nosso familiar, não é, tá? Então também torne a sua gestação de alto risco mais leve se controlando, tá? Porque esse é seu papel. Mas fulanos me estressam. Só vão te estressar se você não souber se comunicar, né? E se você tiver escolhido a pessoa errada também, né? Mas aí já fica um pouco mais difícil de eu te ajudar, tá? Enfim, mais uma coisa. Questão de alimentação. A não ser, né, que você tenha diabetes gestacional, que aí é um caso um pouquinho mais complicado, tá? Não seja extremista, né? Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, só vou comer fruta, verdura, legume, arroz e feijão.
Gente, não seja assim, por quê? Ai, porque, meu Deus, assim, é um momento tão bom que a gente tá vivendo, sabe? É pra ser leve, é pra ser uma coisa que traz felicidade, não é pra ser um momento que a gente se estressa com essas coisas, sabe? Se o seu médico não mandou você tirar leite, tira pão, tira tudo que você gosta, não tire. Não é que você vai comer, né? Pão toda refeição, vai beber leite toda refeição, vai comer doce todo dia. Não é assim, né, gente? Porém, não seja radical. Ai, hoje eu tô com vontade, comi certinho durante a semana, mas hoje eu tô com vontade, plena quarta-feira, de comer uma coxinha. Coma coxinha, sabe? Você não vai morrer porque comeu uma coxinha. Agora, o que não pode é comer a coxinha todo dia, né? Dá vontade? Dá, mas não pode, tá? Então, assim, tem equilíbrio, né? Tem equilíbrio nessa parte. E, claro, não preciso falar, né, sobre a questão de respeitar, né, as recomendações do médico. Então, se ele falar não pode tal coisa, fazer tal coisa, não faça, tá bom? E outra coisa, trabalhar a sua mente, tá? Uma coisa que eu vejo, quem passa pela gestação de alto risco fica naquela paranoia, né? Aquela preocupação constante, aquele pensamento constante, repetindo, minha gestação é de alto risco, minha gestação é de alto risco, minha gestação é de alto risco. A própria pessoa se estressa, tá? Com ela mesma, porque ela fica tão focada no fato de ser uma gravidez de alto risco, que ela não curte, né? Não curte, porque o tempo todo ela fica ansiosa, fica com medo, fica, né, o tempo todo esperando o pior. Então, gente, mude a mente de vocês, né? Mude a cabeça, trabalhe a cabeça. Ah, a médica falou que é gestação de alto risco, ok. O que eu posso fazer para tranquilizar, né, a situação? Estou fazendo tudo que eu posso? Estou tão pronto, sabe? O que está ao seu alcance você faz e ótimo. Agora, você não tem controle sobre tudo, então assim, ficar se estressando, se lembrando toda hora, falando para as pessoas toda hora que a gestação é de alto risco, vai só trazer para você mais ansiedade, mais nervoso, mais preocupação. Então esquece, sabe? Não fique pensando nisso. Apesar da minha ser, eu nem lembro, gente, que é, sabe? Então, eu sei que ela tenho consciência, por isso, como eu falei, faço tudo o que devo fazer, né? Tudo que está ao meu alcance. Porém, há coisas que não, e assim, o que eu vou vendo? Bom, a cada consulta, a cada exame, o meu bebê está ótimo, eu estou ótima, né? Mesmo comendo a minha coxinha ocasional, meu pãozinho, tomando leite com café descafeinado ou menos cafeína, enfim, tá tudo bem. Então, assim, por que viver na paranoia, sabe? Por que se torturar com isso, sabe? Então, ocupe a sua mente com coisas boas, como eu falei, vai estudar, fazer um curso, né? Vai pesquisar coisas do seu bebê. É uma delícia, gente, é uma delícia pegar as coisinhas do bebê. E eu já tenho algumas aqui que eu ganhei, né, dos meus pais e de algumas amigas. Então, assim, eu vou lá na gaveta, gente, que eu tenho as coisinhas dele, pego as coisinhas dele, já comprei um perfuminho pra ele, né, que eu não vou passar no comecinho, mas depois. E aí, quando eu tô estressada, eu borrifo o perfuminho dele numa naninha, então eu fico cheirando, ai, aquilo me acalma, me tranquiliza. Então, assim, tornem mais leve, tá? Depende só de vocês. Então, pra vocês terem ideia, tive vários sangramentos até aqui, né? Graças a Deus, parei de ter sangramentos quando entrei na metade do quarto mês, ou acho que no final do quarto mês. E parei de ter. Então, é tudo como a gente enfrenta, né? Como a gente encara. Quanto mais difícil, mais peso você coloca naquilo, o peso vai ficar lá. Então, olhe com leveza, né? E conte com a ajuda. Eu conto com a ajuda dos meus pais, né? Hoje, e do meu marido. Então, também torna-se bem mais leve, tá? Mas é isso, pessoal. Um beijo. Espero que seja mais leve para vocês também. E que seja uma gravidez tranquila, né? Até o final. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!